Ele quer te dar estrutura, maturidade, para que quando vier um novo derramar maior, você venha estar preparado para receber. Você venha, sabe, ter a estrutura, vamos colocar assim, de caminhar. Porque eu falo para os irmãos, se Deus te usasse, começasse a te usar hoje, e a sua sombra começasse a curar as pessoas, vamos colocar assim, se a sua sombra começa a curar o povo, você vai se achar o rei, né, da cocada preta, vai se achar o santo, quase o Espírito Santo você vai se achar, né, porque Deus está fazendo algo através da sua vida, e não é assim que acontece. Então às vezes a gente não vai um pouco mais longe no Senhor, por causa da nossa maturidade. E eu faço uma pergunta para vocês em amor: vocês querem viver na mesma estrutura, viver as mesmas coisas? Sou salvo, mas vou morrer no deserto. Ou vocês querem ser preparados, forjados, sabe, alargados no Senhor, para poder sair e ir em direção a uma promessa da parte de Deus, em direção a conquistas no Senhor? Porque às vezes o Senhor ele tá evitando você de lidar com alguns inimigos, por não saber que você é forte ou pode vencer os inimigos. Porque quem vence os nossos inimigos é o Senhor na nossa vida, não eu, não você. Mas é preparar o seu coração para quando você estiver diante das conquistas que o Senhor tem para nós, diante dos inimigos, dos gigantes que precisam ser derrotados, o nosso coração, ele foi forjado no Senhor. Então, a igreja que eu amo, que eu choro por vocês, eu quero declarar, quero profetizar isso na vida de vocês. É um tempo de amadurecimento, é um tempo de largar as fraldas, é um tempo de largar, de deixar as coisas de menino e crescer, amadurecer, sabe? Aquelas coisas que te ofendem, aquelas coisas que você fica chateado e que você vai e você desce da cruz, sabe? Essas coisas não vão mais te atingir, você vai estar crescido, sabe? Os brilhos desse mundo, os holofotes que tanto, sabe, são tentadores e te atraem, essas coisas elas vão perder o seu brilho, né? Aqueles que tinham dificuldade no trato, no relacionamento com os irmãos, vão ser amáveis, vão ser tolerantes, né? Vão ter toda essa estrutura para poder suportar uns aos outros. Então essa é minha oração para vocês. Isso é o que o Senhor ele vai fazer na vida de vocês. Obviamente eu não vou estar ficando muito tempo sem deixar de estar com vocês. Eventualmente eu vou estar vindo aqui. Mas eu creio que a cada momento que eu estiver aqui, cada sessão, cada vez que o Senhor me levar, eu vou ver o crescimento na vida de vocês. Amém? Pastor, por que eu não quero crescer muitas vezes? Porque às vezes eu fujo do crescimento. Porque crescer dói. Às vezes o Pedro, o Natan, mais o Pedro, né? Reclama que está com o corpo doendo, é porque os ossos dele estão crescendo, ele está crescendo. Então, se você quiser crescer, se prepare, né, para sofrer, se prepare para passar por dores, para passar por pressões, por deserto, por dificuldade, por angústia. Se prepare, porque isso faz parte do seu processo de crescimento, de maturidade espiritual. Isso faz parte daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. E sabe o que eu vejo muitas vezes? A gente foge dos problemas. A
gente foge das situações difíceis. A gente, quando vê que o negócio vai engrossar para o nosso lado, a situação vai ficar difícil, a gente foge. A gente foge do tratar do Espírito. E eu exorto os irmãos, não fujam do tratar de Deus na sua vida. Não fujam daquilo que o Senhor quer forjar e trabalhar na sua vida, porque, sabe, a gente não viveu nada ainda daquilo que Deus tem para nós. Tem muito da parte do Senhor. Eu vejo o quanto que o Senhor quer fazer na vida de vocês, o quanto que o Senhor quer operar na vida de vocês, amém? Mas eu quero encerrar esse ciclo na minha vida. Eu continuo como pastor dessa igreja, mas vou estar um tempo que eu não vou estar aqui toda semana, mas eu quero encerrar esse ciclo na minha vida e esse ciclo na nossa igreja não podia fazer outra coisa a não ser pregar. Quero pregar, não vou pregar o tempo que eu costumo pregar, mas você sabe, cara, se tem uma coisa que me faz padecer, é a igreja. Se tem uma coisa que eu sofro, é muito amor, muita emoção envolvida, é a igreja do Senhor. Porque eu estou diante de uma busca na minha vida, e eu estou em busca de ser amigo de Deus. Essa é a minha oração. Eu falo assim, Senhor, eu quero ser seu amigo, mas eu não quero ser aquele cara que vai ser, sabe fulano, sou amigo dele. Ou então aquela história, né, do rapazinho, tô namorando com fulana. E fulana sabe que você namora ela? Não, só você que sabe, né? Ou a outra parte não sabe que você está namorando, né? E eu quero ser amigo de Deus, não porque eu falo que sou amigo de Deus, mas eu quero ser como Abraão, ser chamado amigo de Deus. Quero ser aquela pessoa que um dia alguém vai dizer assim, poxa, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ali é bem amigo de Deus. Entendeu? Eu quero ser essa pessoa, eu tô em busca disso. E por querer ser amigo de Deus, apesar de mim, das minhas falhas e limitações, sabe, diante dessa busca, eu aprendi que para ser o amigo de alguém, eu preciso gostar das coisas que essa pessoa gosta, né? Então eu preciso amar e ter zelo por aquilo que Jesus ama, né? Então não tem como você falar que você gosta de mim, mas você odeia minha esposa. Seria incoerente. Heitor, vou muito com essa cara, mas eu não suporto Juliana. Você trata mal os meus filhos e tudo mais. Sabe, isso não tem coerência. Não é verdade? Pois é. Então também não tem como você dizer que você ama a Deus, mas você não ama aquilo que Deus ama. Você não tem como dizer que você ama o noivo sem amar a noiva. Não tem como você falar assim, eu amo o Senhor, mas eu não amo a igreja. E não tem como dizer que eu amo a igreja se eu não, de fato, amar os irmãos, amar as pessoas. É simples assim. Mas a verdade é que muitas vezes a gente quer distância. Verdade? E Jesus estava no meio da multidão. Estava no meio do povo. Estava conectado com as pessoas. Então, eu quero amar aquilo que Jesus ama. E o amor verdadeiro é um amor que sofre, é um amor que padece, é um amor sacrificial. E eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 53, 1. Talvez hoje sejam, essa semana, esses últimos tempos, esses últimos dias, sejam um dos dias mais difíceis de trazer uma palavra, de pregar. Eu quero só ler o verso 1.
apesar de Isaías 53 ser lindo, a Bíblia diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes eu me senti desencorajado. Muitas vezes me senti desanimado de poder vir trazer uma palavra. Tem gente que quer porque quer o púlpito, my púlpitos, my precious, e quer porque quer aparecer e acha que deve ser, uau, você vir, você trazer uma palavra. Esses são meninos que não entenderam o peso e a responsabilidade daquilo que a gente traz para cá. Então, a cada semana que eu venho, eu tenho que trazer uma palavra legal. Tem que trazer uma palavra da parte de Deus. Entende? E por isso que eu não deixo qualquer pessoa subir aqui no púlpito. Porque é difícil. Então, diante dessa boa pressão, não uma pressão ruim, de ter que trazer uma palavra da parte do Senhor, mas não por causa disso, mas muitas vezes eu me senti desencorajado de pregar, sabia disso? E sabe por que eu me senti muitas vezes desencorajado de pregar? Porque às vezes na nossa vida parece que não acontece. Parece que as pessoas não estão nem aí para aquilo que você tem a dizer a elas. Muitas vezes parece que você fala, você já viu? Quando você vai, quem tem filho, você fala, aquela audição seletiva, ele escolhe o que quer ouvir. Então, eu faço um teste ali com a audição do Pedro, eu vou pedir para ele fazer alguma coisa, ele não ouve. Aí eu vou e falo assim: filho, vamos tomar um sorvete? Aí ele: que, papai? Ele ouve. Eu falei assim: um milagre aconteceu, ele não ouvia, e Deus realizou um milagre na vida do meu filho, glória a Deus, sabe? Então, às vezes é difícil, é cansativo. Essa é uma crise de todo profeta, de todo homem de Deus, que tem uma palavra da parte de Deus. Isaías, diante dessa crise de pregar, e o povo obstinado, quando você lê o livro todo de Isaías, você vai ver, correções, palavras duras da parte de Deus, para um povo orgulhoso, para um povo obstinado, para um povo cheio de si, sabe? E Isaías, diante dessa crise: Senhor, quem creu na nossa pregação? E é muito interessante porque alguns dias atrás eu falei assim: Senhor, quem que creu na minha pregação, na nossa pregação, Senhor? Porque às vezes a gente fala, a gente prega. Eu já vi situações que eu falava uma coisa, eu falei assim: cara, onde que você estava? Eu acabei de falar isso. E aí acabava o culto, surgia um BO assim, tudo em cima daquilo que eu havia ministrado, que eu havia falado. E teve um dia desses que eu já sabia que eu ia para o Rio, e foi muito engraçado, porque foi um dia que apareceu tudo de uma vez assim para mim. Alguém me ligou, me procurou, falou assim: pastor, está acontecendo isso e tudo mais. Eu falei assim: meu Deus, Jesus, Maria, José. Aí daqui a pouco chega alguém e fala assim: Heitor, está acontecendo isso. E aí parece que o Senhor, naquele dia, ele mostrou assim, sabe, os podres dos irmãos tudinho. E eu vi uma porção de coisa assim, o Senhor foi me mostrando uma porção de coisa que estava acontecendo na vida das pessoas e tudo mais. Cara, o que eu estou fazendo? Eu falei assim: não é possível. Eu vou embora, essa igreja vai fechar, não é possível. E se ela fechar, isso é só uma prova de que o que eu fiz durante esses 7 anos não teve nada de Espírito Santo.
foi tudo obra da carne, foi tudo esforço do Heitor, braço do Senhor, mas não teve de Deus nada nessa história. Porque o que é do Senhor, a obra que é do Senhor, ela permanece. Eu falei assim, o povo está tudo desviando, o pessoal está dentro da igreja, está desviado. Você olha, você vê as pessoas no mundo, você vê dentro da igreja igualzinho, fala igual, veste igual, faz tudo igual. Eu falei assim, Jesus, o que eu estou fazendo? Jesus, você tem que escolher um pregador melhor. E quantas vezes eu fiquei em crise? Não por causa da mensagem em si, mas por causa do mensageiro. No caso eu falei assim, como é que eu tenho que trazer uma coisa tão preciosa, tão valiosa, e a igreja receber, Senhor, eu não estou conseguindo transmitir o que o Senhor está passando para o meu coração. E eu comecei a chorar naquele dia, sabe? Porque eu não estou aqui para poder falar dos seus pecados, não é isso. Mas o que eu quero te dizer é que quando você está padecendo, quando você está sendo oprimido pelo diabo, meu irmão, eu estou sofrendo, você nem sabe, mas eu estou sofrendo por você, estou chorando, Senhor, poxa, essa pessoa está passando por isso, não precisava passar por isso. Senhor, o Senhor tem algo tão grande para ela, ela não sabe, e ela fica ali, sabe, rodeada de situações, dando volta, Senhor, e eu fiquei em crise, eu parei o carro chorando mesmo, chorando, por causa de irmãos, por causa da igreja, por ver que muitos irmãos estão sofrendo, às vezes nem sabem que está sofrendo, está na mão do palhaço, nem sabe que está na mão do palhaço. O palhaço aqui no caso é o diabo, sabe? E isso deixou muito machucado ali, se o diabo falando, o seu trabalho foi em vão, o que você fez foi em vão. E aí Satanás, sabe, ele arma toda uma estrutura, o Senhor está na situação, mas o diabo ele aproveita uma estrutura para poder combater algo que está sendo realizado, algo que o Senhor está fazendo. E aí eu parei o carro, e aí o Senhor falou assim, quem creu na nossa pregação? Eu falei assim, pois é, Senhor, quem que creu? E aí eu li aqui com vocês Isaías 53. E sabe, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu não vou parar de pregar o Evangelho. Mesmo que às vezes, eu estou falando isso, porque muitas vezes você vai ver que situações na sua vida parecem que não vão para frente. Existem situações que parecem que vão continuar mesmo. Existem pessoas que você está orando, você está pedindo a Deus para que a vida delas venha ser mudada. E aquela situação continua. Aquela situação na sua casa continua. Aquela situação diante de você não muda. E a resposta para esses momentos, a resposta para as nossas crises, está no Evangelho. Mesmo que no momento as coisas continuem da mesma forma. E então, se no momento você vê que tem coisas que às vezes continuam, você vê às vezes que parece que não teve êxito o seu tempo no Senhor, parece que não teve êxito a palavra que o Senhor liberou na sua vida, no seu coração, a palavra que você tem liberado, a pregação que tem fluído do seu coração para os perdidos, parece que é um trabalho vão, sabe? Porque mesmo assim, diante disso, a gente precisa pregar, porque mesmo assim, Heitor, eu não vou parar de pregar o Evangelho. E sabe, eu não vou parar de pregar o Evangelho, primeiro porque o Evangelho é salvação ao que crê. Romanos 1,16
fala que eu não me envergonho, Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se não houver quem pregue, não há salvação. Por isso que Satanás, ele quer colocar tampões nos ouvidos das pessoas, para que elas não venham, receber a palavra da parte de Deus. A vontade do inimigo é que os corações sejam cada vez mais obscurecidos pela sua arrogância, pela sua autossuficiência, e sejam impedidos de ver o Senhor. Quem que vai ver esse braço do Senhor que foi desnudo, como diz Isaías 52? Quem que vai ver esse braço do Senhor que foi revelado? Quem que vai ver essa glória do Senhor? Quem que vai dar crédito a essa pregação? Quem que vai ouvir e vai crer? Mas só vai crer se alguém pregar. Só vai ter algum resultado. Só vai haver salvação se alguém da parte do Senhor se levantar para pregar o Evangelho. E o que o povo quer, o que as pessoas querem, em grande medida, é encher a barriga de comida. É se satisfazer só por aquilo que o Senhor faz, só pelos efeitos da pregação. Mas não querem a pregação. Querem o resultado do Evangelho, mas não querem o Evangelho. Querem os sinais, mas não querem os ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer. Eu quero o milagre na minha vida financeira. Eu quero o milagre na minha saúde. Eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo na minha vida. Todo mundo quer, até o ateu quer ser abençoado. Quem é contra a bênção? Ninguém é contra a bênção. Todo mundo quer ser abençoado. Mas o problema é que os sinais, eles não vão gerar fé. E se os sinais, eles não são capazes de gerar fé no seu coração, consequentemente, os sinais não são capazes de produzir salvação em você, de produzir transformação na sua vida. Queremos que o Senhor faça as coisas. Queremos o mover de Deus. Queremos o manifestar do Espírito. Mas eu quero te falar que não tem como haver uma manifestação do Espírito genuína se não houver uma pregação do Evangelho. Não tem como ter esse mover da parte de Deus. Porque você vê desde sempre na história. O povo de Deus, ele via sinais, coisas maravilhosas que Deus fazia e continuava murmurando. E você acha que se Deus fizesse de um jeito diferente, como você gostaria que acontecesse na sua vida, você ia parar de murmurar? Não! Você ia começar a murmurar por outras coisas, porque a sua alma continuaria insatisfeita. Sabe, irmãos, a pregação do Evangelho é poder para a salvação. A pregação do Evangelho não são os sinais que trazem salvação, é a pregação do Evangelho. Mas eu quero te falar que quando o Evangelho é pregado de maneira plena, o que vai acontecer? A pregação da palavra, ela tem um resultado no meu coração, no seu coração. E o resultado disso é fé. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, toda vez que Cristo é pregado, o seu coração, ele é aquecido de fé. E quando o seu coração é aquecido de fé, entra numa outra estrutura, um outro ciclo. A palavra fala que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Só que existe um problema, as pessoas estão à procura dos sinais.
Você não tem que ir atrás dos sinais. Os sinais que tem que te acompanhar. E se você quer que os sinais venham te acompanhar, você precisa crer. E se você precisa crer, você precisa ouvir. Por isso que é muito difícil separar aqui e ser dar crédito ao que eu tenho a dizer ou qualquer outro homem de Deus ele venha dizer. Sabe, amados irmãos, toda demonstração de poder que não vem acompanhada da pregação do Evangelho, você fica com o pé atrás. Todo profeta, ele é profeta porque ele, de alguma forma, ele vai enxergar Cristo. Em alguma medida, ele vai ver Cristo. E ele vai revelar, ele vai mostrar Cristo. Se eu estou aqui para demonstrar o quanto que eu sou poderoso em Deus, isso é um problema. Isso é um problema. Muitos estão sendo enganados por falsos profetas, porque estão em busca dos sinais, mas não estão parando para ouvir aquilo que Cristo tem a dizer através da sua mensagem, através da pregação. E se na nossa pregação está faltando poder, é porque a gente precisa ter uma revelação maior daquilo que a palavra diz. Porque o poder de Deus, ele se manifesta através da pregação do Evangelho. Está faltando poder na igreja? Sabe o que eu estou dizendo? Está faltando pregação do Evangelho. Quanto mais o Evangelho é pregado, é liberado o ambiente, se colocado uma estrutura, sabe, para permitir, para cooperar com o mover, com a manifestação do poder do Espírito de Deus. Sabe, irmãos, você vê em João 12:37, não vou ler. Ali o povo viu tantos sinais que Jesus tinha feito. Mesmo assim eles não creram. João 6:30, o povo fala assim: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Lá na cruz, em Marcos 15:31, diz que os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo, o que eles estavam dizendo para Jesus na cruz? Salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. As pessoas querem o resultado, querem o efeito da coisa. Mas não há salvação sem pregação do Evangelho. Não tem como a sua vida ser mudada se você não parar e você inclinar os seus ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem a dizer. Por isso não vou parar de pregar o Evangelho. Segundo, eu prego o Evangelho e eu vou continuar pregando o Evangelho. E eu exorto a você a continuar ouvindo o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é superior a uma mera filosofia de vida. É muito mais do que isso. É muito mais do que uma ideia legal. Sabe, eu já ouvi algumas pessoas assim falando, dentro do contexto assim lá do Rio, cheio de gente famoso, né, os artistas. O pessoal fala assim: eu sou budista, porque tem uma filosofia legal, tem umas ideias assim que eu me identifico, então por isso eu sou dessa religião, eu penso dessa forma e tudo mais e tal. Mas sabe, o Evangelho não é uma filosofia de vida. É muito mais do que isso. Claro, existe
aspecto filosófico da religião cristã, sim. Existe toda uma estrutura de pensamento, sim. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é muito mais do que uma ideia que faz sentido. O Evangelho, nós estamos falando da boa notícia. Nós estamos falando de um acontecimento na história da humanidade. E esse acontecimento não é uma lenda, não é um faz de conta, mas é algo que aconteceu. Diz a respeito de um Deus que se fez homem, nasceu numa manjedoura, viveu entre os homens, cresceu. E ele tinha uma mensagem para pregar. Ele tinha boas notícias para serem liberadas. E diante dessas boas notícias que ele tinha para liberar, a notícia era que ele estaria se entregando pelos pecados da humanidade, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, meu irmão, eu quero te falar que o Evangelho não é, uma ideia de um Jesus, uma história longe de um Jesus que, poxa, que legal, Deus, Ele amou e Ele vai e morre para poder ser salvo. Não, meu irmão, isso é um fato histórico. Em algum momento, o Senhor Jesus, Ele se entregou, Ele padeceu, Ele sofreu, e é isso que Isaías 53, é isso que Isaías está profetizando. A Bíblia fala que Ele foi transpassado, ou seja, Ele foi perfurado. E por que Ele foi perfurado no seu corpo que Ele recebeu aqui? Por causa das nossas transgressões. A Bíblia fala que Ele foi esmagado, Ele foi moído, por causa das nossas iniquidades. Ele não foi porque era uma coisa legal. Ele não foi para poder, criar um impacto. Ele foi porque era necessário. Ele foi porque você precisava ser salvo, eu precisava ser salvo. E Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele esmagado, pisaram nele. Os espinhos atravessavam a sua cabeça. Ele foi perfurado com a lança. Os pregos foram encravados nas suas mãos e nos seus pés. Por cada pecado que um dia você cometeu, por cada pecado que um dia eu cometi. Então o Evangelho não é uma ideia legal. Nós não estamos aqui, para poder brincar de ser crente, para poder alguém na porta da nossa casa, da nossa escola, perguntar qual a sua religião, eu sou cristão. É uma realidade daquilo que Jesus é, daquilo que Ele viveu. E eu estou convencido de ter que pregar o Evangelho dentro das igrejas, porque apesar das pessoas saberem disso, isso parece que não é uma realidade. As pessoas sabem que Jesus morreu na cruz, foi crucificado, sabem com a sua mente, mas não conhecem com o coração. É só uma teoria, é só uma coisa que é falada, mas na vida prática isso não muda. Na vida prática continua a mesma coisa. Sou cristão não praticante. O que é ser cristão não praticante, irmão? Não existe isso. Ser cristão é viver uma vida, é um estilo de vida, que é o estilo de vida de Cristo. É Cristo vivendo em você. Como que eu posso ser cristão? Falar, eu sou cristão, mas eu não ando no perdão. Não recebo perdão, não acredito no amor de Deus pela minha vida. Irmãos, precisamos nos voltar para o Senhor. Não podemos ficar convencidos na nossa mente. Precisamos ter essa conversão genuína no nosso coração a cada dia.
Porque senão a gente se acostuma, se acomoda diante de algo que foi realidade. O que é ser cristão? Ser cristão é você ver, ouvir, tocar e principalmente ser testemunha da ressurreição de Jesus. Porque apesar de nós não termos nascido no tempo que Jesus estava aqui na terra, nós podemos vê-lo, ouvi-lo, senti-lo, tocá-lo. E por causa dessa experiência de tocar em Jesus, podemos ser testemunhas dele. Isso é ser cristão. É você dar o testemunho. Eu não estou falando de ser uma pessoa politicamente correta. É mais do que isso. É você andar os mesmos passos que Jesus andou. É você manifestar as mesmas coisas que Jesus manifestou. As árvores se conhecem pelos frutos. E as pessoas nos chamam de cristãos, deveriam pelo menos nos chamar de cristãos, não porque assim nos denominamos, mas deveriam nos chamar de cristãos porque elas olham para nós e elas estão vendo Cristo em nós. Eu estou aqui para te lembrar, meu irmão, que a sua vida foi comprada, você não faz o que quiser dela, não. Cristo é o Senhor da sua vida. Ele pagou um preço alto pela sua vida. A sua vida é dele. E ele quer manifestar a vida dele em você. Em você. Em você. Para terminar, a gente não tem tempo hoje. Eu prego o Evangelho porque o Evangelho é o cumprimento da obra de Deus em sua vida, na minha vida. Apesar da gente se desanimar em algum momento ou outro, por parecer que as coisas não vão acontecer ou não estão acontecendo, o Senhor falou comigo quando Ele soprou esse texto no meu coração naquele dia. Quem creu em nossa pregação? É muito interessante porque quem creu em nossa pregação. Em primeiro lugar, a pregação não é minha. A pregação é nossa, minha e do Senhor. Enquanto a pregação é só minha, eu estou fracassando. É minha pregação também, é o meu evangelho, como Paulo falou, Romanos, o meu evangelho. Porque primeiro precisa provocar mudanças e trazer transformação para a gente primeiro. Mas segundo, é nossa, porque nós anunciamos uma obra que foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez essa obra. E nesse texto de Isaías 53, o Senhor depois Ele me levou para o verso 10, que fala que todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando Ele der, haveria o tempo que se manifestou, chegou esse tempo de Jesus dar a sua alma como oferta pelo pecado. O
que aconteceria? Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então a vontade do Senhor iria se cumprir na vida de Jesus. E aí no verso 11 continua: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sei que muitas vezes a gente se sente fracassado naquilo que Deus nos chama para fazer. Mas eu quero lembrar para a igreja que, antes de tudo, essa obra não é minha, não é sua, essa obra é do Senhor. E aquilo que foi profetizado se cumpre, que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Meu irmão, eu quero te dizer, por mais que você fuja de mim, por mais que você fuja do Senhor por algum momento da sua vida, eu quero te dizer, a sua vida está estragada para esse mundo, e ele vai ver o fruto do penoso trabalho dele na sua vida. Pode estar demorando, você pode estar fugindo, tem gente que está fugindo do Senhor, você foge, mas quem é filho volta para a casa do pai. Mesmo que o pai permita que aquele filho venha perder tudo, gastar tudo, se perder no mundão, aí dentro de você é um selo de que é um caminho sem volta, cara. O seu lugar é aqui, o seu lugar é no Senhor. Então eu não estou aqui falando de mim. Esse é o problema de muitos pregadores, porque quando a mensagem se torna menos importante que o mensageiro, esse pregador, ele fracassou. A mensagem, ela é maior do que o mensageiro. Mais importante do que aquele que anuncia, aquele que traz a mensagem, é aquele que envia o mensageiro. E se vocês desprezam o mensageiro, vocês não estão desprezando o mensageiro, vocês estão desprezando aquele a quem o mensageiro foi enviado. O enviou, melhor dizendo. Então, quando você despreza uma palavra da parte de Deus na vida de uma pessoa, você não está desprezando aquela pessoa, você está desprezando o Senhor. Porque a gente olha para o mensageiro e a gente vê as falhas, a gente vê as limitações, a gente vê algumas inconsistências e a gente despreza a mensagem. Mas a mensagem, ela foi entregue. Nem sempre a mensagem ela vem com uma exatidão, como deveria ser, mas há uma mensagem sendo liberada para a vida das pessoas. E aí é uma responsabilidade sua, você acolher no seu coração. Eu estou aqui para anunciar para a igreja que um dia o Senhor Jesus, Ele se entregou por você, Ele morreu pelos seus pecados, Ele ressuscitou por mim e por você. E eu não vou parar de pregar isso. Pode ser o mais enfadonho que for para muita gente, fala a mesma coisa sempre, mas eu não posso me desligar dessa mensagem. E você precisa ouvir isso, porque a sua vida, ela ainda está no processo de salvação, de transformação. Apesar de você ter sido salvo, você está sendo salvo. Você precisa dessa mensagem no seu coração a cada dia. Você precisa dessa mensagem queimando no seu coração a cada dia. Que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Eu cumpri meu papel aqui hoje. Eu queria ler uma carta para vocês, mas eu não vou fazer isso. Eu desisti no meio da carta de escrever. Eu não poderia deixar de ter esse momento com vocês sem usar como oportunidade para pregar o Evangelho. É uma responsabilidade de cada pessoa aqui, de cada um de vocês. São indesculpáveis. Porque não por causa disso só, porque a gente tem um alerta, um sinal, uma evidência no nosso coração da glória de Deus diante de tudo aquilo que Ele criou. E eu apenas anuncio isso para que você venha responder isso. Como que você vai responder essa mensagem? Como que você vai acolher as minhas palavras? Porque crer é acolher no coração. Como vai ser a sua resposta? Como vai ser o seu posicionamento? Não diante de mim, mas diante da obra da cruz. Lá em João capítulo 12, a palavra fala de religiosos, de sacerdotes que creram em Jesus. E aí, essa palavra, quem creu na nossa pregação, está aqui em João 12 também. E a palavra fala que eles creram em Jesus, mas eles não confessaram Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Muitos ali naquela época creram em Jesus, mas não confessaram Jesus? A palavra fala porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A gente está mais preocupado com o nosso status. A gente está mais preocupado com o que as pessoas vão dizer ao nosso respeito. A gente está mais preocupado, sabe, com o que vai se pensar de mim no trabalho, em ser o divertido e no ser o chatão da coisa, e não ser o estraga-prazer, do que a glória de Deus, do que o que a mensagem do Evangelho representa. Eu não sei o que você vai fazer da sua vida, meu irmão, nesse ano de 2022. Não sei. Mas eu sei que eu vou fazer da minha. Eu vou prosseguir e continuar prosseguindo, servindo o Senhor, em querer conhecer o Senhor, porque Ele é o amado da minha alma. Um dia Ele me salvou e Ele continua me resgatando todos os dias, e eu não posso viver sem Ele. Não posso viver sem Jesus. Eu não consigo viver sem Jesus. Eu não consigo. Você consegue? Eu não sei. Eu sei que eu não consigo. Eu não quero pagar para ver se eu consigo viver sem Ele. Eu quero tê-lo todos os dias da minha vida. Eu quero que esse Evangelho me consuma a cada dia, seja transformado por Ele a cada dia. Eu quero ser mais apaixonado por Jesus. Os irmãos estavam cantando um louvor aqui, último louvor antes da oferta. Eu falei assim: Senhor, será que eu posso cantar isso? Que eu te amo mais do que o ouro que a prata?
Estou falando de você, não estou falando de mim. Eu olho e falo assim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas o meu amor por você é tão fraco, limitado, inconstante. Mas seja uma coisa, que o Senhor me ama muito. Eu quero te amar. Me ensina a te amar, Jesus. Essa foi minha oração aqui, me ensina a te amar, Jesus. Me ensina a te amar. Me ensina a receber o seu amor. Me ensina a dar valor àquilo que o Senhor fez por mim. Amém. Glória a Deus. Ai, como eu queria falar alguma coisa que colocasse o ânimo para cima. Mas eu não podia deixar de confrontar algumas coisas. Eu falo isso, eu faço isso porque eu os amo. Porque eu amo vocês. Porque eu amo essa igreja. Eu não estou aqui para ser o cara da moda. Eu não estou aqui para falar o que é legal. Eu estou aqui porque existe um zelo da parte do Senhor que me consome. Quando eu olho e vejo os irmãos sofrendo, padecendo, sendo oprimidos pelo diabo, isso me corrói. Quando eu estava tentando escrever uma carta para vocês, eu dizia assim que vocês são o motivo da minha alegria e o motivo do meu sofrimento. Da minha alegria porque eu amo ver vocês prosperando, felizes, se casando, tendo filhos, ganhando dinheiro, conquistando as coisas de vocês. Eu amo isso, eu amo ver. Eu me sinto como se, quando alguém compra um carro novo, como se fosse o meu carro, né? Fico feliz pela conquista dos irmãos, me alegro com a alegria de vocês. Mas sabe, eu me entristeço e eu sofro por causa de vocês, porque quando eu vejo vocês sofrendo, não tem como você falar assim, Heitor, não sofra por eles. Fala para Jesus não sofrer pelos seus filhos. Fala para Jesus não sofrer pelos seus irmãos. É impossível. Existe um amor mais forte do que a morte. Quando eu vejo que algumas coisas poderiam ser diferentes, eu sofro, mesmo quando é aquele sofrimento que faz parte do tratar de Deus, que é o processo, o caminho que o Senhor leva a gente, eu também sofro, apesar de saber que vai ficar tudo bem no final. Mas eu não quero que vocês, nesse dia de hoje, fiquem tristes. Eu quero que vocês se alegrem. Eu quero que vocês se regozijem. Porque o Senhor lhe te salvou, amém? Mas também porque o meu sofrimento é como o sofrimento de uma mãe que está para dar a luz ao seu filho. Não sei se a Jonaira teve muitas dores de parto. A Ju dessa vez fez cesárea, então não sofreu muito. Mas com o Natan foi normal, foi sofrido demais. E a Ju chorava. Acho que ela ficou 12 horas em trabalho de parto.
chorou muito. Mas sabe, todo aquele choro que ela teve, todo aquele sofrimento que ela passou, valeu a pena. Porque horas depois ela estava com o Natan no colo. Todo o sofrimento da gestação da Juliana valeu a pena quando, na sexta-feira, eu vi uma princesa vindo ao mundo chamada Sara. Por mais que a gente venha sofrer, por mais que você venha me ver sofrer por causa de vocês, eu quero falar que meus sofrimentos são sofrimentos de dores de parto, que logo, logo eu vou ver a criança nascer. Então não se entristeça. Eu vou ver o fruto do trabalho do Senhor na sua vida. Amém? Agora sim, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração. Você fecha seus olhos, acompanhe comigo esse momento. E se você se sente atraído e acolhido pelas palavras que eu vou falar agora, guarde isso para você. Ore junto comigo, você e o Senhor e eu. Enfim, amém. Senhor, no nome de Jesus, essa igreja é sua. E eu louvo a Ti pela vida de cada um dos meus irmãos, porque temos crescido, avançado juntos no Senhor. Senhor, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, da obstinação do nosso coração muitas vezes, Senhor, a Tua palavra tem sido proclamada a cada dia. E mais uma vez a Tua palavra foi proclamada. E Pai, eu não quero estar passivo. Eu não quero, Pai, estar indiferente com aquilo que o Senhor fez por mim, com aquilo que o Senhor fez pela sua igreja. Pai, eu quero nessa hora entregar minha vida para Ti, porque o Senhor sabe, eu já sou Seu, mas eu quero a cada dia me entregar para Ti. Eu quero ser menos de mim e mais de Ti, Jesus. Eu quero me entregar a Ti a cada dia. Pai, me ensina a amar o que o Senhor ama. Me ensina a amar o Senhor. Me ensina, Jesus, nos ensina. Nos ensina, Pai, a valorizar aquilo que o Senhor fez por nós. Nos ensina, Senhor. Ah, Senhor. O Evangelho não foi vão na minha vida. A sua morte não foi em vão, porque um dia o Senhor me salvou. E mesmo que muitos nesse mundo venham estar perecendo, uma alma vale. Uma alma valia para Ti. A minha alma valia para Ti. Eu quero Te agradecer, Pai, por tão grande salvação. Eu quero Te agradecer, Pai, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me perdoou. Quero Te agradecer, Pai, porque eu fui perdoado, lavado. Hoje eu posso dizer que sou justiça de Deus, que somos justiça de Deus.
Obrigado, Jesus, pela tua obra na nossa vida. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque nós que merecíamos a cruz, mas o Senhor tomou o meu lugar, o Senhor tomou o nosso lugar. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua graça.